Olá, eu sou a Adriana Alves, terapeuta quântica, e estou aqui fazendo mais um vídeo para a gente conversar sobre prosperidade. Nós já falamos sobre vários assuntos aqui, inclusive o que pode nos trazer aí impedimentos para prosperar. Então, se você ainda não assistiu a série de vídeos, dê uma olhada aqui no canal. Eu vou colocar o link aqui embaixo com todos os vídeos anteriores para vocês comentarem, para vocês curtirem. É uma série de vídeos curtos, mas que vão ajudar vocês bastante nesse assunto, tá bom? E também assinem o canal, curtam, comentem e digam se esse assunto está sendo pertinente para vocês, está sendo importante, está ajudando vocês, ok? Bom, hoje eu queria falar sobre algo que é interessante a gente refletir, é o seguinte: o quanto você está acostumado com a vida mediana que você tem. O quanto você está acostumado com a mediocridade da vida que você tem. O que é mediocridade? Mediocridade é ser médio, é estar na média. O que é estar na média? Muitas vezes é estar igual a todo mundo, né? Então, muitas vezes a gente está acostumado com um padrão de vida, a gente está acostumado com uma realidade, ou com um bairro, ou com um estilo de vida, e a gente nem sabe que existe algo além daquilo, né? E aí a gente vê alguma coisa assim, por exemplo, no Instagram das pessoas, na rede social, ou então a gente vê assim alguém que de repente prosperou, que adquiriu alguma coisa, que fez uma viagem, alguma coisa assim, e a gente fica ali pensando assim, nossa, caramba, hein, a pessoa, né, conseguiu, tal. Por quê? Por que a gente se sente dessa maneira, né? Porque muitas vezes pode ser que a gente esteja acostumado com o estilo de vida que a gente tem, né? E aí, quando a gente vê um outro padrão de vida, ou uma outra realidade, a gente acaba não acreditando naquilo, né? A gente acaba achando que aquilo não é para nós. Então, de novo, eu tenho um vídeo aqui sobre crenças limitantes, acho que foi o vídeo anterior. Então, dê uma olhadinha também que vai ajudar vocês a entenderem melhor desse assunto. Como você identificar suas crenças e você começar a olhar para isso e mudar, né? Então, é isso, a gente precisa sair da zona de conforto, sair do nosso padrão, sair do nosso usual, se mexer, sabe? Ter um movimento em direção ao que você quer, sabendo que existe uma outra realidade, se você se movimentar. Então, por isso é muito importante a gente perder o medo de ser grande, perder o medo de fazer mais, perder o medo de transbordar, né? Ter a coragem de fazer mais, ter a coragem de ir além. Não ter vergonha de ser mais, não ter vergonha de ter mais, de expandir. Porque isso requer uma coragem de sair de onde você está para fazer mudanças, para fazer movimentos em direção a outras coisas, né? Seja o objetivo que você tiver na vida. E isso é ter uma mente próspera. Porque a mente próspera, ela aceita as coisas novas. A mente próspera, ela aceita as mudanças. A mente próspera, ela é uma entusiasta, é uma mente curiosa. Então, tenha uma mente curiosa, tenha uma mente entusiasmada pela vida. Tenha uma mente que acredita que é possível. Então, assim, se você tem alguma coisa em você que te impede de acreditar que é possível, se você acha que a sua vida tem que ser dessa maneira, então saiba que a sua vida é assim exatamente pela forma que você vive, né? Toma responsabilidade para você. Isso é importante. Porque se a gente fica só colocando a culpa nos outros, na família, no governo, na inflação, em toda essa realidade aí, é claro, você não vai sair do lugar. Então, é importante olhar para tudo isso e refletir, tá? Então, reflete. Será que você tem medo de ser grande? Será que você tem medo de dar espaço? O que te impede de dar esse passo a mais? Ah, e uma coisa que eu estava conversando com os clientes hoje, né? Muitas vezes a gente tem medo de errar, né? A gente tem medo de errar.
Mas aí que tá. O que é a vida se não uma série de acertos e erros? O que é a vida se não um acumulado de acertos que já foram erros? Né? Se você olhar para a vida de pessoas famosas, de pessoas que têm muitas posses, que têm poder, pessoas que são grandes cientistas ou pensadores, enfim, essas pessoas cometeram erros, né? E muitas vezes os erros levaram elas a chegarem no acerto. Muitos medicamentos que a gente toma hoje em dia vieram de tratamentos de outras doenças. E aí, por um acidente, descobriu-se que aquele medicamento tinha uma propriedade. Então, outro dia eu estava pesquisando um remédio para cabelo, né? E descobri, eu não me lembro o medicamento agora, mas eu sei que era um medicamento que eles estavam usando para uma doença. E aí as pessoas começaram a ter, o cabelo começou a crescer. Então, hoje, esse medicamento é usado para a queda de cabelo. Tá? Então, se vocês quiserem descobrir, vocês olham aí no YouTube, deve ter. Mas, enfim, então, olha só que interessante, né? Então, foi um erro, né? Então, assim, quantos erros foram necessários para chegar nessa tecnologia que eu estou falando com vocês aqui, para chegar nesse notebook, nesse computador, na internet, no YouTube, né? O YouTube, quando cresceu, quando ele nasceu, ele não foi feito para tudo que ele é usado hoje. Ou seja, ele expandiu, ele mudou, né? E hoje ele é uma plataforma de vídeos em que as pessoas desenvolvem ideias e colocam ideias e é tudo muito interessante, né? Então, assim, por que então que você tem medo de errar? Por que você então está acostumado com esse padrão e você acha que só isso, que você tem medo de ser maior, você tem medo de ser grande, né? Então, é uma coisa a se pensar, é uma coisa a refletir. Porque se você tiver realmente essas limitações, a prosperidade não vai aparecer na sua vida, entenderam? Então, gente, olha quanta coisa que eu estou falando aqui para vocês entenderem o que é prosperidade, como chegar nessa prosperidade, tá? Então, continuem seguindo esses vídeos e reflitam bastante e anotem aqui no comentário, né? Curtam o canal, assinem o canal e coloquem aqui nos comentários do que você tem medo quando você começar a prosperar. Qual é o seu maior medo? O que impede você? O que você acha que vai ser difícil? Escreve aqui, que eu vou adorar saber a sua opinião, tá bom? Até o próximo vídeo. Gratidão.